Paz, irmãos, uma alegria estarmos novamente aqui, cultuando a Deus juntos e compartilhando agora a palavra do Senhor. Vamos dar continuação no livro de Ruth, capítulo 2. Fazer a leitura do capítulo 2. Tinha Noemi um parente de seu marido, senhor de muitos bens, da família de Elimeleque, o qual se chamava Boaz. Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele que me favorecer. Ela lhe disse: vai, minha filha. Ela se foi, chegou ao campo e apanhava após os segadores. Por casualidade, entrou na parte que pertencia a Boaz, o qual era da família de Elimeleque. Eis que Boaz veio de Belém e disse aos seus segadores: o Senhor seja convosco. Responderam-lhe eles: o Senhor te abençoe. Depois perguntou Boaz ao servo encarregado dos segadores: de quem é esta moça? Respondeu-lhe o servo: esta é a moça moabita que veio com Noemi da terra de Moabe. Disse-me ela: deixa-me rebuscar espigas e ajuntá-las entre as gavelas após os segadores. Assim ela veio, desde pela manhã até agora está aqui, menos um pouco que esteve na choça. Então disse Boaz a Ruth: ouve, filha minha, não vás colher em outro campo, nem tampouco passe daqui. Porém aqui ficarás com as minhas servas. Estarás atenta ao campo que cegarem, irás após elas. Não dei ordem aos servos que não te toquem? Quando tiveres sede, vai às vasilhas e bebe do que os servos tiraram. Então ela, inclinando-se o rosto em terra, lhe disse: como é que me favoreces e fazes caso de mim, sendo eu estrangeira? Respondeu Boaz e lhe disse: bem contaram tudo que fizeste à tua sogra depois da morte de teu marido. Como deixaste a teu pai e a tua mãe e a terra onde nasceste e vieste para um povo que dantes não conhecias. O Senhor retribua o teu feito e seja cumprida a tua recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar refúgio. Disse ela: tu me favoreces muito, Senhor meu, pois me consolaste e falaste ao coração de tua serva, não sendo eu nem ainda como uma das tuas servas. À hora de comer, Boaz lhe disse: chega-te para aqui, e come do pão e molha no vinho o teu bocado. Ela se assentou ao lado dos segadores e ele lhe deu grãos tostados de cereais. Ela comeu e se fartou e ainda sobejou. Levantando-se ela para rebuscar, Boaz deu ordem aos seus servos, dizendo: até entre as gavelas deixa colher e não a censureis. Tirai também dos molhos algumas espigas e deixai-as, para que apanhe e não a repreendais. Esteve ela apanhando naquele campo até a tarde, debulhou o que apanhara, e foi quase um efa de cevada. Tomou e veio à cidade, e viu sua sogra o que havia apanhado, também o que lhe sobejara depois de fartar, e tirou e deu à sua sogra. Então lhe disse a sogra: onde colheste hoje? Onde trabalhaste? Bendito seja aquele que te acolheu favoravelmente. E Ruth contou à sua sogra onde havia trabalhado e disse: o nome do Senhor em cujo campo trabalhei é Boaz. Então Noemi disse à sua nora: bendito
Bendito seja ele do Senhor que ainda não deixou a sua benevolência nem para com os vivos, nem para com os mortos. Disse-lhe mais Noemi: esse homem é nosso parente chegado e um dentre os nossos resgatadores. Continuou Rute, a moabita, também ainda me disse: com os meus servos ficará até que acabe a cega que tenho. Disse Noemi à sua nora, Rute: bom será, minha filha, que saias com a serva dele, para que noutro campo não te molestem. Assim passou ela a companhia da serva de Boaz para colher, até que a colheita da cevada e do trigo acabou, e ficou com a sua sogra. Oremos. Glorioso Deus, nosso Pai celestial, nosso coração se alegra em Ti, ó Deus, porque nós pertencemos ao Senhor, porque estamos reunidos no nome do Teu Filho, o nosso Salvador, o nosso Redentor, o Senhor Jesus Cristo, porque estamos junto com os irmãos que têm a mesma fé no Senhor, que foram chamados também, ó Deus, eleitos pelo Senhor antes da fundação do mundo e chamados no tempo determinado pelo Senhor. Ó Deus, e nesta hora reunimos para esse culto ao Senhor, para prestar adoração e tributar ao Senhor honra e glória, e também agora ouvir e meditar na Tua palavra. Pedimos, Senhor, em nome de Jesus, a bênção do Senhor nesta hora, para que Tua palavra nos abençoe, para que Tua palavra nos sustente a nossa fé mais e mais, para que Tua palavra nos alimente a nossa alma, o nosso espírito. Pedimos isso, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmão, já faz um mês, ou coisas parecidas, o primeiro domingo de outubro, que falamos o primeiro capítulo. Não sei se todos estão lembrados, né? Mas não vamos recordar tudo, porque não tem como. Mas falando que houve fome em Belém, que pertencia a Judá, Belém significa casa do pão, e que uma família de Belém, nós vimos que contra a vontade de Deus, ele sai de Belém, Elimeleque, Noemi, sua esposa, e 2 filhos, Malom e Quilion, e vão para a terra de Moabe, que sempre foi inimigo de Israel. Então eles vão por falta de pão, e nessa jornada, primeiro morre Elimeleque, o marido de Noemi, os filhos se casam com mulheres moabitas, como nós vimos que Deus também não aprova isso, e os 2 morrem também. Fica 3 viúvas, Noemi, Orfa, mulher de Quilion, e Rute, mulher de Malom. E aí ficaram mais ou menos 10 anos. E lá, em Moabe, Noemi ficou sabendo que Deus compadeceu do seu povo e lhe deu pão. Então havia pão agora, quer dizer, pão é alimento, na terra de Belém. Então ela resolve voltar para Belém. E o capítulo 1 termina dizendo: assim voltou Noemi da terra de Moabe, com Rute, sua nora, a moabita, e chegaram a Belém no princípio da colheita de cevada. Assim termina o capítulo 1. Esse foi o período, irmão, mais triste, um dos mais tristes da história de Israel, período dos juízes, que foi de 350 anos mais ou menos, começando desde a morte de Josué até a coroação do rei Saul, primeiro rei de Israel, foi o período de juízes, cheio de idolatria, violência sem conta, imoralidades muito grande. Foi nesse período aí que aconteceu essa história tão linda. Linda, sem modo de falar, porque Deus está no comando, né? Uma história triste também. E Deus usando pessoas simples, comuns, como nós, para cumprir os seus propósitos eternos. Irmãos, Rute, a moabita, ela nem poderia entrar na congregação de Israel pela lei de Moisés. Até a 10ª geração, depois fala eternamente, como nós vimos da outra vez.
mas Deus é soberano sobre todas as coisas. E Ruth, ela tem um filho, esse filho é avô do grande rei Davi. E Ruth, essa moabita, faz parte da genealogia do Messias de Israel, do Redentor do mundo, do Rei da Glória. Então os planos de Deus são inescrutáveis. Ele vai muito além daquilo que pensamos. Como que Deus age com coisas tão insignificantes, pessoas tão simples, e um propósito eterno de Deus. E não falha, irmãos, não tem como falhar. Não tem como falhar. Nós vamos ver mais alguma coisa sobre isso. Então, capítulo 2, versículo 1, diz que Noemi tinha um parente do seu marido, que era um senhor, que era senhor de muitos bens, cujo nome era Boaz. Então, Boaz era um homem rico, morava em Belém, onde nasceu Cristo, onde era o rei Davi, da tribo de Judá. Então, Boaz era um homem rico, ele possuía muitos bens, como diz o texto. Ele era um homem íntegro e temente a Deus. Então, Boaz era um homem rico, íntegro e temente a Deus. Boaz era parente de Noemi, por parte de Elimeleque, seu marido que havia morrido. No versículo 2, Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele que me favorecer. Disse ela: vai, minha filha. Então não vou me esquecer aqui que Noemi estava depressiva, ela estava amargurada, ela pediu para trocar de nome, não chamar de Noemi, ditosa, né, bem-aventurada, mas chamar de Mara. Mara significa amarga. Amargura, porque ela fala que Deus tinha deixado a vida dela amarga, Deus tinha descarregado a mão contra ela. Então ela não queria ser chamado mais de Noemi, e sim de Mara. Foi o final do capítulo 1. Então ela estava decepcionada, ela estava com um fardo muito pesado, ela estava amargurada com o próprio Deus. Então, mais pobres, voltaram pobres, as duas viúvas. Agora a Ruth toma a iniciativa de buscar alimento para sustentá-la, tanto ela como a sogra, né? Então Ruth faz isso. Ela vai, alguém deve ter instruído Ruth, havia a própria Noemi, que em Israel havia uma lei, a lei de Moisés, como é chamada. Essa lei dava aos pobres o direito de ajuntar o que ficava caído no solo dos campos, depois que os ceifeiros tivessem cortado e ajuntado o cereal. Então aquilo que caísse no solo, na terra, eles não poderiam pegar. Vamos ler Levítico 19, versículo 9 e 10, diz assim: quando cegares a messe da tua terra, o canto do teu campo não cegarás totalmente, nem as espigas caídas colherás da tua messe. Deixarás ao pobre e ao estrangeiro. Então, quando os israelitas faziam as colheitas, então os cantos dos campos, eles não podiam colher totalmente. Deixava aquele canto para os pobres, as viúvas, os estrangeiros. E aquilo que caía também no chão, eles não catavam. E deixavam para os segadores, aquelas pessoas que iam rebuscar, né, catar. Isso eles faziam com a oliveira, com a videira. Aqui estava na época da colheita da cevada, do trigo. Então, a lei de Moisés, irmão, no Antigo Testamento, para quem lê o Antigo Testamento, tem cada lei maravilhosa, irmãos, que hoje não existe mais, né? Não se pratica mais. Então, Ruth, buscando um meio de sobrevivência, vai aos campos, né, de lavoura, recolher aquilo que os segadores, que os ceifeiros deixavam cair, deixavam para trás. Então Ruth vê que é um trabalho bem humilde, então ela se dispôs a fazer isso, catar aquilo que ficava para poder sobreviver. Então Deuteronômio 24, 19...
Diz assim a palavra de Deus, na lei do Senhor: quando no teu campo colheres a lavoura e nele esquecer um feixe de espigas, não voltará a tomá-lo. Para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva será, para que o Senhor teu Deus te abençoe em todas as obras das tuas mãos. Olha que lei maravilhosa é essa, irmãos. Então, quando eles iam fazer a colheita na lavoura, e se esqueceram um feixe de espiga, eles não era proibido, o texto diz para não voltar tomá-lo, mas deixar para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva. Isso seria uma justiça para eles, da parte de Deus. E Deus ia abençoar em todas as obras das suas mãos. Irmãos, isso não tem mais no dia de hoje, mas tem princípio também. Nós podemos fazer isso também, de alguma forma, né, ajudando as pessoas que precisam também de sobrevivência. Então, se o ceifeiro esquecesse um feixe de cereal no campo, era proibido voltar para apanhá-lo. Então, versículo 3. Ela se foi, chegou ao campo e apanhava após os segadores. Por casualidade, entrou na parte que pertencia a Boaz, o qual era da família de Elimeleque. Então, Ruth vai rebuscar, apanhar espigas que ficavam caídas no solo e nos cantos dos campos da lavoura. Então, Ruth, ela sai, assim que ela chegou, ela já vai fazer isso. Chegou na época da colheita e já vai catar aquilo que ia ficando para trás. Irmãos, mas o texto diz que ela foi que, por casualidade, ela entrou na lavoura que pertencia a Boaz. Mas, casualidade aqui, nesse caso do texto aqui, é que Ruth, ela foi por acaso, ela entrou sem saber. Ela foi, não sabia nada, não conhecia ninguém, e entrou por um acaso, sem saber. Ela não planejou essa ida nesse campo de Boaz. Mas Deus estava dirigindo os passos de Ruth, sem que ela soubesse. Então é importante isso, irmãos. Quantas coisas corriqueira, cotidiana da nossa vida, que Deus está dirigindo os nossos passos, as nossas decisões. Coisas simples, mas que podem ter consequências eternas. Coisa simples, alguma mudança que Deus pode fazer em nossa vida, algum toque que Ele dá no nosso coração para a gente fazer alguma coisa, talvez para alcançar uma pessoa, para a salvação, talvez para um testemunho, coisa simples. Então nós temos que estar atento a isso, nós temos que saber que nada acontece por acaso em nossas vidas, Deus tem um propósito para todas as coisas. Tudo, irmãos. E a vida, quando nós pensamos assim e agimos assim, a vida se torna bem diferente. Se torna uma aventura até. Saber que todas as coisas estão contribuindo para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Não há acaso, né, na nossa vida. A gente pensa em coisas grandes, né, mas nas coisas mais simples. Eu converso com uma vizinha, às vezes, tantas coisas, irmão, no nosso dia a dia, que Deus está trabalhando naquilo, que Deus tem propósito. Então, quando nós estamos atentos a isso, quando nós vivemos assim, a nossa vida tem mais valor. Nossa vida se torna algo precioso. Há muito questionamento aí com a morte dessa cantora e outros. Será que vale a pena viver? Eu vi uma notícia ontem. Será que vale a pena? Será que a vida vale a pena? Entendeu? Com tanta pandemia, tanta gente morre. Será que vale a pena a vida? Então, irmão, uma tristeza, quem só tem isso para... só tem essa vida aqui, só nisso que eles têm. Não tem perspectiva nenhuma além disso. É uma pobreza sem fim, é uma tristeza sem fim. Entendeu? Então, morreu, acabou a fama, acabou tudo. O que vale a vida? Para que viver? Se de repente você está partindo... Então não há propósito na vida dessas pessoas, não há propósito para aquilo que eles fazem, a não ser para si mesmo, ganhar dinheiro, curtir a vida, ter momentos prazerosos ali, pecaminosos às vezes, né? Carnais, só.
Tem propósito, irmãos. O que vale a vida? Na verdade, pensar igual a eles não vale nada mesmo. Qual é o sentido da vida sem Deus, sem Cristo, sem a eternidade, sem o juízo final, sem o céu, sem o inferno? O que vale a vida? Nada. Somos igual aos animais. Somos igual aos animais. Comer, beber, que amanhã nós vamos morrer. É só isso. Então isso é muito triste, isso é muito vazio, irmãos. Isso é lamentável. E a maioria só enxerga e só tem isso na sua vida. Não tem mais nada além disso. Mais nada. É só isso. E para nós, não, tudo na nossa vida tem significado. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 10, 31, quer comais, quer bebais, ou façar outra coisa qualquer, fazer tudo para a glória de Deus. As coisas mais significantes da vida, comer e beber, que coisa mais simples do que isso? Às vezes você come e bebe, você nem percebe que você... Você já aconteceu com você? Sabe o que eu almocei hoje? O que comi hoje? Almoçar, você sabe o que almoçou, né? Mas às vezes você nem lembra o que você comeu. Depois tem que pensar um pouco, né? Isso faz tão mecanicamente isso. Então, quer comais ou bebais ou façar outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Como que a vida se torna uma vida com significado, com propósito? Saber que eu vou viver nas coisas mais simples, humildes da vida, Deus vai ser glorificado. E qual é o propósito da nossa vida? O que diz o nosso catecismo? A primeira pergunta. Qual é o nosso fim principal? Glorificar a Deus e gozá-lo e alegrar nele eternamente. Não tem alegria maior do que poder se alegrar em Deus, irmãos. Às vezes eu penso, às vezes a gente está triste, né? Mas aí se pensa num... Às vezes chega uma notícia boa, mas coisas materiais, coisa aqui da vida, parece que você já muda, né? Por quê? Por que acontece isso? Você está triste, abatido, deprimido, mas às vezes uma notícia boa. Às vezes entrou um dinheiro que você não esperava, às vezes alguma coisa que você estava esperando materialmente, você passou num curso, num concurso, coisa assim, pronto, já dá um ânimo, uma alegria. Irmão, isso é coisa pecaminosa. Nós temos que se alegrar no Senhor, independente dessas coisas. Temos que agradecer a Deus essas bênçãos. E às vezes eu estou abatido, falo, por que estou abatido? Aí eu começo a pensar em coisa, não, vai mesmo. Eu falo, não, pode parar. Não é essas coisas que eu quero que alegre o meu coração, não. Eu quero me alegrar no Senhor, na comunhão com Ele. E aí vem, a gente se alegra no Senhor. Senão a gente vai começar a se alegrar em coisas boas que vão, coisas bênçãos de Deus, coisas que Deus nos dá, mas que não deve ser o motivo principal da nossa alegria. Nossa alegria deve ser no Senhor, nosso Deus. Essa deve ser a nossa alegria. Então, irmãos, acontecimentos aparentemente casuais, eles servem os propósitos eternos de Deus. Começa a prestar atenção nisso, que a sua vida vai ter um significado muito melhor, muito maior. Tudo na nossa vida. Se você é um filho de Deus de verdade, se você nasceu de novo, se o seu nome está no livro da vida, se você é um herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo, você vai reinar com Cristo eternamente, tudo na sua vida tem um significado. É difícil a gente entender isso e viver isso, irmãos. Até entender a gente entende, mas não vive. Tem muitas coisas na nossa vida que a gente não dá bola, não. A gente nem liga, vai passando por cima e vai deixando. E vai levando de qualquer jeito, vai empurrando, deixa para lá, não quero saber disso, tal. Então eu tenho que tomar cuidado, que naquelas coisas simples, pessoas que Deus coloca na nossa vida, um entrave, alguma coisa que nos atrapalha, a gente tem que estar atento que Deus pode falar, nos ensinar lições preciosas ali, e os propósitos dele se cumprem. Eu tenho certeza que na minha vida, muitos propósitos de Deus por mim mesmo, foi deixado de lado. Nem liguei para isso, entendeu? E depois, mais tarde, depois de um tempo, eu percebi que Deus tinha um propósito naquela situação e que eu não quis. Eu achei que era coisa sem importância. Mas depois eu percebi que Deus, naquelas coisas simples, estava tratando na minha vida, tinha propósito para aquilo. E não uma vez só, várias vezes. Porque a gente fica atento a coisas grandes, as coisas pequenas a gente nem liga. Vai passando. Então, o livro de Ruth, a gente vê muito isso. Coisas simples, mas um propósito glorioso de Deus. Glorioso. Até nas coisas ruins, aparentemente ruins,
que acontece, Deus tem um propósito. Se permanecermos no caminho do Senhor, né? Então nós vemos aqui a providência de Deus guiando os passos de Ruth. Então, guiando Ruth, ela saiu, irmãos, pensa na situação, ela chega em Belém, ela vai morar com a sua sogra, não sei onde que eles estavam morando, né, numa casa, e não tinha nada para comer. Então ela sai para buscar alimento. Ela vai rebuscar as espigas, aquilo que os ceifeiros deixaram para trás, para poder se alimentar. E Deus tinha um propósito naquilo para ela, um propósito não só para a vida dela, um propósito para a vida de Boaz, para a vida do rei Davi, e para o filho dela, Obed, e para nós hoje, para todo o povo de Israel, que era a vinda do Messias. Então, um propósito glorioso. E Ruth estava no seu dia a dia ali. Mas Deus guiando a vida de Ruth. Deus guiando a sua vida. Então, versículo 4, irmãos. Eis que Boaz, deixa aberto no capítulo 2, porque é uma história, nós temos que ir acompanhando, senão não tem nem como descrever isso aqui. E eis que Boaz veio de Belém e disse aos segadores: o Senhor seja convosco. Responderam eles: o Senhor te abençoe. Irmãos, é muito lindo isso aqui. O modo que Boaz trata os seus empregados reflete o relacionamento que ele tinha com Deus. Esta é a verdade. Boaz era um homem temente a Deus. Quando ele chega de Belém, ele chega na lavoura. Olha a saudação que ele diz: o Senhor seja convosco, ele fala para os seus empregados. O que os empregados respondem? O Senhor é conosco. Por que não aumenta o salário nosso? O Senhor é conosco. Só fica nos oprimindo. O Senhor é conosco, o Senhor é conosco. Abre a mão e paga melhor. Não é isso que eles falam. Eles abençoam Boaz. Eles abençoam, né? Ele fala: o Senhor te abençoa. Eles estavam satisfeitos com a administração, com a forma que Boaz estava agindo com eles, com os empregados. O Senhor seja convosco. Eles falam: o Senhor te abençoe. Eles tinham um relacionamento, porque eles tinham um relacionamento correto com Deus. Correto com Deus. Irmão, para o verdadeiro cristão, não pode haver essa separação de coisa secular e coisa sagrada. É uma coisa só, irmãos. Dentro da igreja, fora da igreja, nos negócios, no trabalho, na empresa, em casa, em todos os lugares, nós somos um só, vivendo para a glória de Deus. E se não for assim, não vale a pena. Não vale a pena ganhar dinheiro, não vale a pena nada. Vale a pena para nós aqui, mas no fim você vai ver que não valeu a pena não. Então, se nós temos que fazer coisa errada para poder sobreviver, para poder ganhar mais, então, como crente, nós temos que buscar Deus e pedir graça a Ele para ver o que a gente vai fazer. Mas não podemos continuar nessa vida, nessa dicotomia. Aqui eu sou uma coisa, lá eu sou outra. Né? Então, na vida do cristão não tem isso. Tudo, até o comer e beber, deve ser feito para a glória de Deus. Então, tudo que nós fazemos, Deus tem que ser honrado. E se eu preciso mentir, se eu preciso defraudar, se eu preciso enganar, então não estou glorificando a Deus. É claro que não, estou desonrando a Deus. Ainda que ninguém saiba, ainda que ninguém descubra, mas o Senhor sabe. Estou desonrando a Deus e depois eu venho na igreja, canto, louvo, dizimo e tal. O que vale isso para Deus? Para nós aqui vale, que a gente não conhece, mas e para Deus, o que vale? Olha o versículo 5 ao 7. Perguntou Boaz ao encarregado dos ceifeiros: de quem é esta moça? Boaz já notou essa moça. Ruth era jovem, era bonita. Respondeu-lhe o servo: esta é a moça moabita que veio com Noemi da terra de Moabe. Versículo 7. Disse-me ela, o servo falando com Boaz: deixa-me rebuscar espiga e ajuntá-la entre as gavelas após os segadores. Assim ela veio, desde pela manhã até agora está aqui, menos um pouco que esteve na choça. Uma palhoça, alguma coisa onde eles guardavam a comida, a água. Os segadores falando, o chefe do encarregado aqui, dos empregados falando com Boaz. Versículo 8.
Então disse Boaz a Rute: ouve, filha minha, não vás colher em outro campo, nem tampouco passe daqui, porém aqui ficarás com as minhas servas. Olha a atitude de Boaz. O coração dele já estava inclinando, né? Já estava gostando de Rute, né? Mas não era por isso. E Boaz, o capítulo 3 de Rute, o próximo é maravilhoso demais, né? O namoro deles, a pureza deles foi coisa fantástica. Versículo 9. Estará atento ao campo que cegar, porque saía de uma lavoura, de um campo e ia para outra, né? Então ia mudando, né? Acabava um campo e ia. Então ele fala: olha, você fica atenta ao campo que cegar e irás após elas, as servas. Não dei ordem aos servos que não te toquem. Quando tiveres sede, vai às vasilhas e bebe o que o servo tiraram. Irmãos, a água naquela região é só de poço, é uma coisa difícil, pouca, entendeu? E Boaz oferece água. E ela não tinha direito a nada disso. Mas Boaz fala: vai, bebe aqueles que o servo tiraram, vai lá e toma também, e bebe também. Irmão, Boaz não só permite, mas ele incentiva Rute que continue apanhando as espigas em seus campos. Olha o que Boaz diz a Rute aqui: não dei ordem aos servos que não te toquem. Irmão, Boaz está protegendo Rute de assédio sexual, que era muito comum, somente naquela época, muito comum. Noemi fala também aqui no final do capítulo, capítulo 2, aqui no capítulo 2, versículo 22, disse Noemi à sua nora Rute: bom será, minha filha, que saias com a serva dele, para que no outro campo não te molestem. Então, pegando os dois textos aqui do que Boaz, a ordem que Boaz deu, né? Ele fala: não te dei ordem aos servos que não te toquem. Então, Boaz estava protegendo, porque era comum, mais uma estrangeira, uma pessoa pobre, e lá no meio, então, os homens aproveitavam sexualmente delas, elas não tinham o que fazer. Tinha que ceder, não sei. Mas era uma coisa comum naquela época ali, uma época de violência, idolatria, imoralidade, cada um fazia o que queria, diz a Bíblia, não tinha lei, não tinha rei em Israel. Lei tinha de Moisés, mas estava esquecida. Então, Boaz, até nisso, Boaz pensa: eu dei ordem para que ninguém te toque, porque eles tocavam mesmo, eles pegavam mesmo no meio da lavoura ali. E Noemi fala: é bom você ficar ali, porque no outro campo vão te molestar, Olha o versículo 10. Então ela, inclinando o seu rosto em terra, disse: como é que me favoreces e fazes caso de mim, sendo eu estrangeira? Irmão, pensa nessa passagem aqui. Rute, inclinando-se com o rosto em terra, colocou o rosto em terra, ela pergunta para Boaz: como é que me favorece e fazes caso de mim? Mas pensando nesse texto aqui, nós devemos também fazer isso e perguntar para o Senhor Jesus, prostrar diante dele e perguntar: Senhor, por que tu me favoreces? Por que tu fazes caso de mim? Você já parou para perguntar isso para o Senhor? Ou você acha que você merece a graça do Senhor? Você merece a salvação, o sofrimento dele? Será que alguém de nós aqui já se prostrou e fez: Senhor, por que o Senhor me salvou? Por que o Senhor é tão bondoso comigo? Por que o Senhor me favorece? Por que o Senhor compadece de um cão morto, como Davi chamava a si mesmo, de uma pulga, de um verme? Senhor, o Senhor é o rei, não um rei como o rei da glória. Como que o Senhor me favorece? E eu que não sou nada, só faço coisa errada? Irmãos, isso é muito precioso, isso é muito precioso. Ruth ficou maravilhada com a bondade que Boaz demonstrou para com ela. Ruth ficou assim, extasiada. Mas como? Eu sou uma estrangeira, pobre, como que esse homem me favorece tanto? Falei: mas como? Como é possível isso? Então, só que nós já ficamos maravilhados, irmãos, com o amor de Jesus. Como que Jesus me ama? Como que Deus me ama? Como que Deus tem sido bondoso comigo? Não falando para outras pessoas publicamente, mas você e Deus.
Fala, Senhor, mas como o Senhor tem sido bondoso. Aquilo que sai da alma, do coração. Isso é adorar o Senhor. Senhor, como que o Senhor tem cuidado de mim, Senhor? Eu não entendo isso. Eu preciso desse amor do Senhor, mas eu não entendo isso. Como o Senhor tem feito isso? Então foi o que Ruth fez, irmãos. Então você já ficou extasiado alguma vez com a bondade, o amor, a graça de Deus na sua vida? Mas de verdade, sim, Senhor, mas que coisa maravilhosa é isso na minha vida. Eu sou a pessoa mais feliz da terra com esse amor do Senhor. Mas às vezes, irmão, a gente só reclama. Está sempre faltando alguma coisa, né? A gente sempre queria mais, né? Parece que nunca está ali bem. Deus nos agracia, Deus nos perdoa, Deus nos abençoa. Mas parece que sempre tem um vazio, alguma coisa faltando ainda. E a gente não consegue se alegrar, ficar extasiado, maravilhado com o grande amor de Deus, com aquilo que Cristo fez por nós lá na cruz. Nós não conseguimos, irmãos. Irmãos, Ruth era uma pessoa humilde. Sabe que nós somos humildes? De coração. Ruth era uma pessoa humilde. E vê onde que Deus levou essa mulher, essa moça. Onde colocou. Lê lá em Mateus, a genealogia de Jesus. Ruth está lá. Do Messias. O que Deus fez com Ruth? A bisavó de Davi, do grande rei Davi. Onde que ela entrou? Uma moabita, uma estrangeira. Mas era uma mulher humilde, irmãos. Irmãos, pessoas orgulhosas não se maravilham quando são bem tratadas. Sabiam? Pessoas orgulhosas não se maravilham. Por quê? Porque elas acham que elas merecem. Mas o humilde fica constrangido. Ele fala, meu Deus, por que está me tratando assim? Ele fica sem jeito. Aquilo até incomoda ele quando é tratado bem. Mas o soberbo, não, tratou bem, eu mereço mesmo. Eu fiz por merecer. E os humildes não, irmão. Então Ruth era humilde, ela sabia. Mesmo Boaz sabendo quem ela era, que nós vamos ver agora, mesmo assim ela sentia totalmente, não merecia aquilo que Boaz estava fazendo com ela. Os humildes sentem ainda mais humilde quando são tratados benignamente, graciosamente. Olha o versículo 11. Boaz diz para Ruth, aqui ele vai elogiar Ruth. Bem me contaram tudo o que fizeste à tua sogra, desde a morte de teu marido, e como deixaste a teu pai e a tua mãe e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que dantes não conhecia. Olha o elogio que Boaz faz. Me contaram, estou sabendo o que tu fez de bem para a tua sogra. Versículo 12, Boaz continua falando com Ruth. O Senhor retribua o teu feito e seja cumprida a tua recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar refúgio. Tudo que Ruth fez, irmãos, foi por amor. Ela não estava esperando recompensa nenhuma. Você viu o capítulo 1, quando Noemi tenta fazer Ruth voltar para o seu povo. Vamos ver o capítulo, vamos ver, abre no capítulo 1, finalzinho do capítulo 1, não muito no final, versículo 16. Disse-lhe Ruth, não me inste para que te deixe e me obrigue a seguir-te, porque onde quer que fores, irei eu. Onde queres que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde queres que morreres, morrerei eu, e serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprover, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Então, vendo Noemi que de toda estava resolvida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. E Noemi, por causa da sua depressão, por causa da sua amargura, ela perdeu esse momento mais feliz da vida dela. Que Ruth estava se apegando, ela nem percebeu, nem agradeceu, quando nós falamos semana passada, não fez caso disso, deixou perder um momento tão sublime, uma declaração tão linda de amor, que uma pessoa possa fazer a outra, fazendo para a sua própria sogra, né? Então tudo que Ruth fez foi por amor.
ela não fez esperando nenhuma recompensa. E Boaz diz que ela veio buscar refúgio debaixo das asas do Deus de Israel. Irmãos, a Bíblia fala muito dessas asas de Deus. É muito lindo os textos que a Bíblia fala das asas de Deus. É claro, é uma figura, uma linguagem de figura, uma linguagem figurada, né? Mas verdadeira. Deus pode ser comparado a uma ave mãe que acolhe os seus filhotes, os seus pintainhos, né? Então, uma figura belíssima que nos dá muita segurança. Vamos ver alguns textos, irmãos, pelo menos 3, só para o nosso deleite, né? E para aumentar a nossa confiança no Senhor. Abra aí no Salmo 57, 1. Então, aqui é o momento que o salmista está passando por lutas, por calamidades, como ele diz aqui, né? Então, no versículo 1, 57, 1, Salmo. Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia. À sombra das tuas asas me abrigo, até que me passem as calamidades. Então, à sombra das asas de Deus, eu me abrigo, até que as calamidades passem. O Salmo 63, versículo 7. Porque tu me tens sido auxílio, à sombra das tuas asas eu canto jubiloso. Então, no Salmo 57, ele está à sombra das asas de Deus, esperando as calamidades passar. Agora aqui ele já está cantando, já está jubiloso. Porque tu me tens sido auxílio, à sombra das tuas asas eu canto jubiloso. E o Salmo 17, versículos 7 e 8. O salmista diz: mostra as maravilhas da tua bondade, ó Salvador, dos que a tua destra buscam refúgio, dos que se levantam contra ele. Guarda-me como a menina dos olhos, esconde-me à sombra das tuas asas. Coisa preciosa, irmãos, quando nós podemos falar isso de coração para Deus. Quando nós refugiamos verdadeiramente na sombra de Deus, debaixo das asas de Deus. Uma forma figurada de falar, mas é real, né? Então a gente fica pensando. Lá em Mato Grosso do Sul tinha um rapaz que se converteu, ele era gerente de uma fazenda, eu sempre visitava ele, porque eu gostava de pescar também, tinha uns rios bons lá. E quando a gente estava no quintal lá, tomando uns tereré lá, tereré, e tinha uma árvore seca assim, grande, com os galhos, e a galinha com os pintinhos no quintal lá. De repente, vi um gavião, sentava e gritava, dá aqueles gritos. Mas era no momento, irmãos, a galinha já abria as asas e os pintinhos entravam todos. Eu não sei como cabia tantos pintinhos debaixo da asa daquela galinha. Vinham todos. E ficavam quietinhos. De vez em quando um colocava a cabecinha fora assim. E ficava. E ficava. A gente só observando. Isso aqui eu vi com meus próprios olhos. Daqui a pouco o gavião ia embora e eles saíam de novo. Mas se eu escutasse aquele grito do gavião, que ele fazia, eles voltavam tudo correndo. Então ali está a ilustração perfeita, né? E o gavião não vai, ele não mexe ali. A galinha, não sei, ela faz assim e os pintinhos entram todos embaixo. E a coisa mais impressionante de ver a figura da Bíblia, né? Como que nós devemos buscar proteção debaixo das asas do nosso Deus, né? Irmãos, Boaz fala para Ruth que ela veio buscar refúgio debaixo das asas do Deus de Israel. Versículo 13. Disse Ruth: tu me favorece muito, Senhor meu. Olha só, novamente, irmãos. Tu me favorece muito, Senhor meu, pois me consolaste e falaste ao coração da tua serva, não sendo eu nem ainda como uma de tuas servas. Ela estava abaixo, ela se colocava abaixo de uma serva de Boaz. Eu não sou nem serva tua, eu sou muito, menos que uma serva que está trabalhando na lavoura. Uma empregada, os empregados de Boaz estavam colhendo, ela era menos do que isso. Ela sentia, ela sabia que ela era menos. Era uma pessoa que estava catando o que sobrava.
E como que ele favorece tanto? Ela estava incomodada, assim, no sentido bom, né? Tu me favorece muito, Senhor meu, pois me consolaste e falaste ao coração da tua serva, não sendo eu nada. Irmãos, isso que nós temos que falar com o Senhor. Senhor, o Senhor tem me alegrado, o Senhor tem trazido tanta paz, tanta coisa boa na minha vida. Eu não mereço nada disso não, Senhor. Mas o Senhor tem feito. Eu que não sou nada. Nada. Irmãos, a forma que Boaz tratou Ruth foi impactante, irmãos. Que nós sejamos assim também. Possamos tratar bem as pessoas. Então ela diz que Boaz favorecesse muito, pois consolaste e falaste ao coração. Porque, irmãos, Ruth, ela não tinha somente necessidade de pão e de sustento material, não. Mas também de amor, de consolo, de aceitação, de amizade. Era uma estrangeira. O povo de Israel era bairrista. O povo de Israel não acolhia muito, não. Então, talvez ela estivesse sendo meio desprezada. Então, ela sentiu essa amizade, esse carinho de Boaz. Então, ela falou que Boaz consolou ela. Não só ajudou ela materialmente, mas consolou e falou ao coração dela. Quantas pessoas, irmãos, vêm e te ajuda, né? Ajuda, mas não damos um passo maior, não conversamos, não gastamos um tempo com a pessoa, não dedicamos algumas horas para conversar, para saber da sua história, para instruir alguma coisa, não. Simplesmente a gente dá alguma coisa para ir embora logo, né? Ficar livre daquilo. Mas Boaz aqui, ele trata a Ruth de uma forma tão digna, né? Ele sendo um senhor rico, fazendeiro, dono da lavoura. Ela, nem uma empregada ela era dele, nem uma serva, ela estava ali catando o que sobrava. E Boaz tratando Ruth assim, né? Então, cuidando das suas necessidades também emocionais, e que todos nós temos, né? A carência de uma amizade, de uma aceitação numa terra estranha. E Boaz não, ele tratou uma estrangeira com amor. Versículo 14, na hora de comer, Boaz lhe disse, chega-te aqui e come do pão e molha no vinho o teu bocado. Assenta-te aqui, né? Achega-te aqui. Então, assentar-se à mesa, irmão, era uma expressão de comunhão. Boaz está trazendo Ruth para ter comunhão com seus empregados, ainda que ela seja inferior aos empregados dele, mas Boaz está trazendo Ruth juntos ali, com seu povo, né, com seus trabalhadores. Ela sentou-se, comeu e se fartou e ainda sobrou, irmão. Naquela época não sobrava nada, não. Ainda sobrou. Versículo 15, levantou-se ela para rebuscar, ajuntar espigas. Então ela voltou ao seu trabalho. Versículo 16. Aqui no versículo 16, Boaz faz algo em comum, que eu creio que nenhum lavorista fazia isso. Ele manda o seu empregado tirar dos molhos, dos feixes, algumas espigas e deixar para que Ruth apanhe. Deixar caído, tudo bem, era uma lei. Agora, colocar mais ali no chão, né, deixar algumas coisas caídas de propósito para que os segadores peguem. Dificilmente alguém fazia isso. Então, Boaz foi muito além do que a lei exigia, do que a lei mandava. Então é assim que devemos ser, irmãos, generosos. Generosos. Dificilmente uma pessoa orgulhosa é generosa. Se ele dá alguma coisa, porque ele está com alguma intenção. Agora o humilde, quando ele é generoso mesmo. Ele é generoso porque ele resolveu ser generoso pela graça de Deus. Dividir o pouco que ele tem, mas ser generoso. Não ser egoísta, não ser avarento, não pensar só em coisas materiais. Porque se a pessoa ele é apegado às coisas materiais, ele não tem como ser generoso. Porque aquilo dói. A hora que ele vai abrir mão, dá uma dor no coração, parece que vai faltar, né? Parece que vai faltar. Ele faz assim, mas não é fácil. Agora, quando a pessoa não é apegada a essas coisas, ele é generoso assim espontaneamente. Não. Ele sabe que Deus vai dar outro, que Deus vai suprir, que não vai fazer falta, que isso aí são coisas... Não são as principais coisas da vida, ele tem algo muito superior a isso.
Então ele abre mão, ele é generoso, porque ele tem um relacionamento com Deus que é generoso. Irmãos, eu acho muito estranho um crente avarento e ter uma comunhão deleitosa com Deus. É meio esquisito. Vou julgar não, mas é meio esquisito. Porque Deus é generoso em tudo. Deus, quando abre mão, Ele dá mesmo. Olha a natureza, olha o que Ele criou, olha as frutas, olha as variedades, olha o universo que Ele fez, tudo com generosidade. Olha quem que Ele deu para ser o nosso Salvador, o seu Filho. Deu tudo, deu o melhor. Deus sempre abriu mão. Agora, Ele vai relacionar com o servo dele que é egoísta, que é avarento. Fala, meu servo, mas tudo que você tem sou eu que dou. Abre sua mão, contribua, vai, faça. Faça que tem mais para você. E assim Deus vai trabalhando em nossa vida, irmãos. Olha o versículo 17. Ruth trabalhou até a tarde daquele dia, apanhando os espigas, depois ela mesma debulhou o que apanhara e foi quase uma efa de cevada, irmão. Eu não sei se é certo isso aqui, mas o que eu pesquisei é 18 litros num dia de cevada. Irmão, a maioria não apanhava nem 2. Os segadores comuns, quando colhia, não dava, 1 litro, 2, quando muito. Ruth apanhou 18 litros. Muito além daquela pequena quantidade que os segadores conseguiam rebuscar de um campo num dia. Não dava mais que 2 litros. E Ruth pegou 18. Você vê a generosidade, também o esforço dela, né? Ela ficou só um pouco lá na palhoça lá e já voltou ao trabalho o dia todo. E uma moça, uma jovem. Versículo 18. Ruth volta para casa e dá à sua sogra o que tinha sobrado do almoço, viu? Ela guardou. Imagina aquele amor, né? Guardar aquela comida para entregar para a sogra. Sabia que a sogra estava com fome também, então ela guardou. Mas ela se fartou também, né? Boaz foi generoso, deu bastante. Então ela voltou. Então ela reparte a comida que Boaz tinha dado no almoço, porque a pobreza delas era grande. Versículo 19, Noemi pergunta a Ruth onde ela tinha trabalhado, e Ruth contou e disse, o nome do Senhor em cujo campo trabalhei é Boaz. Para Ruth aqui não significava nada, né? Agora Noemi, versículo 20, Noemi bendisse o Senhor, bendisse ao Senhor, porque Boaz é um parente chegado, um dentro resgatador, que ia resgatar a herança, talvez tinha sido vendida, ela tinha perdido, né? E agora é uma lei de Israel também, que nós vamos ver no próximo capítulo, a lei do resgate de propriedades. Então só é o parente mais chegado, depois vai vindo, até alguém resgatar. E aí resgata com toda a propriedade, e Ruth ia ser resgatada também. Irmãos, então esse encontro no campo de Boaz não foi casualidade ou coincidência, mas foi uma parte do plano soberano de Deus. Então isso aqui não foi nada por acaso, Deus estava governando. Pensa bem, Deus, irmão, com tanta coisa que Ele tem para fazer, Ele estava cuidando dessas coisas simples, irmãos. Às vezes a gente pensa, mas será que eu vou pedir uma coisa tão insignificante para Deus, tanta coisa que Deus tem que ver, né, nesse universo? Pode pedir as coisas mais simples. Agrada o Senhor se é uma coisa justa. Até aquelas coisas grandes que você quer, né? A cirurgia, uma coisa assim mais. Para Deus é a mesma coisa, irmãos. Pedir uma coisa simples, pequena, Deus se agrada. Se você pede com coração, com confiança, pede a Ele coisas pequenas. Então Deus estava cuidando de Ruth, não tinha nada por acaso aqui. Não foi sorte que conduziu Ruth aos campos de Boaz. Não, irmão, ela teve sorte. Olha que sorte dessa moça. Ela vai no campo do fazendeiro com quem ela vai casar. Isso que é sorte na vida. Não é assim que as pessoas dizem? Isso que é sorte. Não tinha nada de sorte, não, irmão. Foi bênção mesmo, entendeu? Deus estava guiando os passos de Ruth para aquele campo, para fazer o casamento com Boaz. Mas se ela fosse uma moça qualquer, não ia dar certo. Ela ia se enroscar, porque no capítulo 3 ela vai dormir num monte de cevada, meia-noite, só ela e Boaz, eles podiam ter relacionamento, aí a mão de Deus já pesava e acabava tudo, né? Não, ela era uma moça temente a Deus também.
Ela se converteu ao Deus de Israel, quando ela fala o teu Deus é meu Deus, é a conversão de Ruth, e se converteu de verdade, ela se entregou ao Deus de Israel e se entregou à sua sogra. A vida de Ruth, ela falou, eu vou viver para cuidar da minha sogra. Ela anulou a si mesma, entendeu? Isso nós temos que fazer, eu vou anular a mim mesmo para servir o Senhor Jesus. Não importa o que acontecer comigo, o importante é que eu sirva o Senhor de todo o meu coração. Mas nós não fazemos isso, né? A gente sempre está esperando uma recompensa, alguma coisa. Então, não foi a sorte que conduziu Ruth aos campos de Boaz, mas a providência do Senhor para cumprir o plano que ele tinha traçado lá na eternidade. Estava se cumprindo agora. Irmãos, outra coisa interessante que nós aprendemos aqui, a fé de Noemi no amor e na bondade de Deus foi reavivada, foi reanimada pela ação graciosa de Boaz. Veja só o que é estar na mão de Deus, como que você pode ser bênção para muita gente. Quanta gente caída, prostrada, sem ânimo, sem vontade de viver. E nós podemos ajudar essas pessoas de forma simples, levando Cristo a ela, levando o Evangelho. Noemi estava amarga com Deus, agora está bem dizendo a Deus porque ela viu a bondade de Boaz. Boaz foi o representante de Deus na vida de Ruth. Ruth conheceu o Deus de Israel através de Boaz. Assim, nas atitudes de Boaz, ela falou, esse Deus é um Deus maravilhoso mesmo. Se Boaz é servo dele. Agora, se Boaz é um homem meio carrasco, meio durão na queda, será que Ruth ia amar tanto assim o Deus de Israel? Que Boaz estava representando ali o Deus de Israel. E Noemi, que era israelita, que estava caída espiritualmente, através da ação de Boaz, da bondade de Boaz, ela se anima de novo. Irmão, quantas coisas que nós podemos fazer pelos outros, sem precisar gastar muita coisa, sem precisar, isso não tenho tempo para isso. Não, coisa simples, bondade, amor, paciência, carinho, dedicar tempo. Então eu acho tão lindo aqui essa atitude de Noemi, no capítulo 20, no versículo 20. Ela bendisse ao Senhor, coisa que ela estava amargurada com Deus, não queria nem ouvir falar de Deus no final do capítulo 1. Aqui ele já está louvando a Deus porque ela viu a ação de Deus através da vida de uma pessoa, que era um cristão, que era um israelita, um seguidor de Yahvé, do Deus de Israel, do Deus de Abraão, de Isaac, do Deus de Jacó. Versículo 21 ao 23, estamos encerrando. Versículo 21 ao 23. Continuou Ruth a Moabita, também me disse, com os meus servos ficará até que acabem a colheita que tenho. Disse Noemi a sua nora Ruth, bom será minha filha que saia com as servas dele, para que no outro campo não te molestem. Assim passou ela a companhia da serva de Boaz para colher, até que a colheita da cevada e do trigo se acabou, e ficou com a sua sogra. Então Ruth, irmãos, colheu cevada e trigo por cerca de 7 semanas. 7 semanas, do fim de abril até o início de junho. Lá em Deuteronômio 16:4. Ruth trabalhou duro para sustentar sua sogra e a si mesmo. Ruth amou e cuidou da sua sogra como tinha prometido. A providência de Deus colocou as 2 viúvas pobres debaixo da bondade de um fazendeiro generoso. A providência de Deus colocou Noemi e Ruth debaixo das asas de Boaz, que é as asas de Deus, porque Deus usa nós para mostrar a bondade dele para outras pessoas. Deus usa a nossa vida para mostrar que ele é bom, que ele é misericordioso, mas ele usa a vida do seu povo, da sua igreja, porque nós somos membros do corpo de Cristo. Jesus, a Bíblia diz que Jesus, Pedro fala em Atos, da casa de Cornélio 10:38, que Jesus andou por toda parte,
fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então Jesus andou por toda parte fazendo bem. Então Jesus não está mais aqui na terra, mas ele continua andando por toda parte através da sua igreja, do seu corpo, que somos nós. Então todo o bem que nós fazemos, a glória é de Cristo, se nós somos humildes de coração. Ele é glorificado. Então nós podemos representar Jesus, a pessoa pode conhecer Jesus através da nossa bondade, da nossa vida, das nossas ações, da nossa dedicação à pessoa. O contrário também pode acontecer, viu? As pessoas se afastarem por causa da nossa atitude, porque nós dizemos que somos seguidores de Jesus, mas a nossa atitude não condiz. Então vamos meditar nisso, vamos pensar nisso, vamos imitar Boaz, vamos imitar Ruth e vamos crer na soberania de Deus, como que Deus dirige a nossa vida e nada acontece por acaso.